RF com você está de volta falando sobre saúde. Todo mundo fala sobre cuidar dela, né, gente? Mas e da saúde mental? No corre do dia a dia, muitas vezes deixamos de olhar para dentro e ignoramos sinais importantes do nosso bem-estar emocional. No nosso bate-papo de hoje, vamos conversar sobre esse assunto tão necessário e sem tabu. Para isso, a gente recebe uma psicóloga, a Brenda Barbosa, que vai nos ajudar a entender melhor o que é saúde mental. Seja muito bem-vinda, Brenda, é um prazer te receber. Fico muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando sobre saúde mental, algo que não é tão distante da nossa rotina como a gente imagina, só que a gente não fala muito a respeito. Isso é verdade, existe um tabu, daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas antes, quero saber por que cuidar da saúde mental deve ser uma prioridade, principalmente nos dias de hoje? Quando a gente pensa em cuidar da saúde mental, a gente tem que pensar em qualidade de vida, né? Então a gente está falando aqui de realmente um equilíbrio emocional, um equilíbrio relacionado a bem-estar, e isso faz muita diferença em como a gente pensa, como a gente age, como a gente realmente ali lida com as relações do nosso dia a dia. Então, sem esse equilíbrio emocional, sem esse cuidado com a nossa saúde mental, essas outras partes da nossa vida começam a ficar um pouco preocupantes, né? Então, a gente acaba não prestando tanta atenção assim em como as relações e como esses nossos comportamentos acabam influenciando nas outras áreas que a gente tem na nossa vida. Então, eu diria que cuidar da nossa saúde mental é uma das bases principais ali, de pilares da nossa saúde como um todo, pra gente ter uma qualidade de vida e ter assertividade nas nossas escolhas e decisões sobre o futuro, sobre tudo. Com certeza, você falou uma palavra aí que eu acho que, acredito eu, que seja uma das palavras-chave, que é equilíbrio. Sim. Tem que achar o equilíbrio aí e conseguir. A saúde mental traz esse equilíbrio para as outras partes, então, da vida. Com certeza. A gente fala sempre assim, a gente tem pilares, né? Então, a gente fala muito sobre saúde física e a gente, às vezes, esquece um pouquinho da nossa saúde mental. E quando a gente pensa em saúde como um todo, a gente está unindo os dois, né? Então, pra gente ter uma saúde boa, de fato, né? Uma rotina com qualidade de vida com saúde, a gente precisa desse equilíbrio entre os cuidados relacionados à saúde mental, mas também da parte da saúde física. Brenda, me conta, qual que é a diferença entre ter saúde mental ou ter um transtorno mental? Acredito eu que muitas pessoas confundem, né, esses conceitos. Até quando a gente fala sobre saúde mental, tem um pouco desse olhar de estar falando de doença, né? Quando na verdade não. Né? A doença, quando a gente pensa num transtorno, a gente está falando de condições específicas ali, onde existe um sofrimento psíquico muito significativo. Tá? Então a gente fala sobre transtorno de ansiedade, fobias, depressão, e isso a gente está começando a olhar para uma questão mental, onde há prejuízos significativos na rotina, no dia a dia daquela pessoa, em todas as áreas dela. Então é muito mais relacionado a um sofrimento. E a saúde mental, como a gente falou, mais relacionado mesmo a essa parte do autocuidado, do equilíbrio e do bem-estar. Quando a gente fala, né, de saúde mental, principalmente aqui no Brasil, não tem como não falar da ansiedade. A gente lidera ali o ranking no mundo. Então, é um país muito ansioso. Existe um porquê? Existe, na verdade, alguns porquês, né? A gente precisa olhar para uma questão sociocultural, para uma questão de instabilidade financeira, né? A gente precisa olhar para essa questão de rede social, insegurança. A gente vive num país em que essa questão da nossa segurança sempre está sendo um pouco questionada. Então, tudo isso acaba influenciando para que a gente tenha uma sociedade mais ansiosa. Sem contar também a dificuldade de acesso a tratamentos, né, de qualidade, realmente, tanto o acesso, mas também a busca, porque existe muito preconceito ainda, então as pessoas sofrem de ansiedade, mas nem sempre cuidam. Então acho que eu diria que teríamos esses dois problemas, tanto uma falta de acesso a esse tratamento, mas também ainda um certo preconceito em buscar ajuda quando a gente fala de ansiedade. É verdade, na questão do acesso, né, eu costumo dizer que normalmente não é uma coisa que as pessoas priorizam de fato. Às vezes começa realmente, aí dá uma apertadinha nas contas, vou parar a terapia. Isso que acontece. Já na outra questão que você comentou, me reforça aqui, que agora deu até um branco. O que você falou? Qual é o outro ponto mesmo? Da questão da saúde mental, isso, da procura. Eu falei que a gente tem a parte do preconceito e o preconceito, sobre isso. Vamos falar sobre o preconceito, então. Tá. Não sei se você observa isso dentro do consultório, né, na sua experiência, mas quando a gente fala desse preconceito, principalmente os homens, não vou falar que eles são os que mais precisam, todo mundo precisa, mas precisam bastante. Mas eles têm uma certa resistência. Tem uma certa resistência, e isso vem, acho que, muito de uma cultura mesmo, né, patriarcal e machista, onde os homens, eles têm uma ideia de que eles precisam dar conta de tudo.
né? Onde buscar ajuda é sinal de fraqueza e o homem não pode demonstrar esse sinal de fraqueza. Entra até naquela questão do o homem não pode chorar, sabe? Então tem muitas crenças em volta disso. Então, de fato, quando a gente pensa no número de pacientes, por exemplo, dentro do consultório, a gente tem muito mais procura de pacientes mulheres do que homens. Olha só, gente, então você que está em casa, se for homem, então preste atenção aqui que ela vai dar mais detalhes para você quebrar esse tabu. Como é que a gente faz para tentar tirar essa ideia da cabeça? Normalmente a mulher fica ali, né, falando na cabeça do marido, do irmão mesmo, do namorado, começa, tá precisando, e eles vêm com essa ideia totalmente diferente, assim, do que é realmente a terapia. Exato. Muitas vezes o homem já chega pensando na terapia como um problema, como estar ali como um problema, né? E não é um problema, na verdade a pessoa tá ali buscando uma solução, né? Pra ter mais qualidade de vida, um relacionamento mais saudável. Então acho que o primeiro passo é entender isso, entender que tá tudo bem pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, eu costumo falar que é o oposto, assim, é muito mais sobre ter coragem, é muito mais sobre assumir que você também merece ser cuidado em relação a algum tipo de sofrimento, alguma dificuldade. A gente falou, né, já sobre essa questão da ansiedade. Quais outros transtornos a gente encontra, né, vocês encontram, no caso, como profissionais dentro do consultório atualmente? E como que a gente faz até para identificá-los? Tá, eu diria que acho que o principal, assim, é a ansiedade. E dentro da ansiedade a gente tem alguns transtornos de ansiedade, né? Então a gente tem o mais comum, que é o transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem quadros de fobia, né? Então existem fobia de avião, de agulha, de várias coisas. Então a gente tem vários tipos de diagnóstico dentro da fobia. E a depressão também acaba sendo bem comum, transtorno bipolar. E você perguntou sobre a questão de como identificar, né? Eu acho que essa questão da identificação, ela é muito significativa porque os sintomas, eles estão presentes no dia a dia, né? A gente não fica doente do nada, né? Os sinais estão aparecendo. Então isso é muito importante, a gente começar a identificar qualquer tipo de alteração significativa em sono, em apetite, um desânimo muito significativo, perda de interesse em atividades que antes eram relevantes, importantes, afastamento social, então a pessoa começa a ficar mais reclusa, medo de estar com outras pessoas ou então em determinados ambientes. Tudo isso são alguns sinais que a gente pode ficar um pouco mais alerta, um pouco mais atento, né? Sim, com certeza. E nesse caso, né? Por isso é importante se autoconhecer bem para entender, conseguir identificá-los, inclusive. Sim. Mas se você é uma pessoa que está próxima de alguém, por exemplo, que está passando por esse momento, como é que você chega para abordar? Tem alguma técnica para falar sobre isso? É desafiador. Principalmente porque a gente precisa pensar na proximidade, né? Então, assim, o quão próximo você é dessa pessoa e o cuidado para falar com essa pessoa. Né? Como é um assunto que, infelizmente, ainda é muito como um tabu, a gente não tem como saber 100% como aquela pessoa vai reagir, vai se sentir. Então, eu diria para chegar muito mais com um tom de preocupação do que de empurrar a pessoa para uma solução necessariamente. Né? Então, abrir espaço para uma conversa, entender o que está acontecendo, se mostrar disponível. E se essa pessoa abrir esse espaço, mostrar um pouco ali essa abertura mesmo, de falar um pouquinho sobre o que está acontecendo, aí eu acho que aos poucos dá pra gente ir introduzindo, trazendo histórias, sabe? Tipo, nossa, eu tenho uma amiga que passou por isso, começou a fazer terapia, foi super bom. Então, acho que o mais difícil é esse lado, assim, você ter esse tato, esse cuidado para falar e não chegar querendo empurrar a pessoa para terapia como se fosse a solução de todos os problemas e a pessoa tivesse que ir correndo. Acho que é tudo uma questão de cuidado mesmo e escuta, né, que é algo que a gente faz muito na terapia, essa parte da escuta ativa. A gente não treina muito isso no nosso dia a dia, mas faz muita diferença nos nossos relacionamentos também. É verdade. Então já me conta aí, qual que é a diferença entre uma escuta ativa e só ouvir ali a pessoa. Às vezes o pessoal fica conectado o tempo inteiro, a pessoa tá desabafando, fica ali no celular, nem escuta, nem presta atenção. E isso é um mal do século, assim, também, né? Essa questão do querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, celular ali o tempo todo também, rede social, vibra o tempo todo também. Então, quando a gente pensa em escuta ativa, a gente está pensando em algo muito focado no presente. Então, é eu estar aqui conversando com você e prestando atenção de fato no que você está me falando, né? Tentando identificar o que aquilo está trazendo para você de sentimento, de dificuldade, ou realmente, às vezes, até de conquista, de prazer. É a presença. Eu vejo que no contexto fora do consultório, a escuta ativa seria mais essa questão da presença, né? Dessa troca genuína, sem focar em outras coisas. Agora, quando a gente pensa num contexto clínico de consultório, a escutativa ela já é um pouco mais técnica, né? Porque daí a gente vai fazendo análise ali enquanto a pessoa vai trazendo, baseado na nossa abordagem dentro do nosso trabalho, a gente já vai tentando identificar se aquilo já apareceu antes em outra sessão, em outro momento.
Então, é uma escuta com um pouco mais de técnica, com muita presença, mas com um olhar mais técnico de fato. Quando trago isso, né, pra minha experiência, assim, no dia a dia mesmo, conversando com amigas, normalmente eu costumo dizer, você quer colo? Você quer que eu só te escute ou você quer ouvir também o ponto de vista de quem tá de fora? Isso é muito importante, saber se a pessoa só quer ali um colo naquele momento, um acalento mesmo. Exato, e esse acalento também é importante. Né? Ele também é válido. Às vezes a pessoa não está muito pronta para se abrir, para falar. Até na terapia a gente vê isso. A gente acaba deixando um pouco desse espaço da pessoa se sentir confortável para trazer algumas demandas. Então, enquanto amizades, enquanto realmente relacionamentos, isso é muito importante, muito rico também. Com certeza. Vamos falar agora da pandemia, menina. A pandemia veio aí fazendo um estrago bacana na nossa saúde mental, né? Sim. A gente ainda tá lidando com os reflexos disso tudo? Com certeza. Se a gente for pensar na pandemia, a gente está pensando em algo sem precedentes nenhum, né? Então, assim, a gente lidou com isolamento social, a gente lidou com medo de muitas coisas. Então, medo de ficar doente, medo de algum familiar ou alguém importante ficar doente, um luto coletivo, uma insegurança em relação ao tratamento, porque demorou muito tempo para os profissionais da área da saúde conseguirem identificar o que fazer, como trabalhar com a doença. Então, no momento, foi muito desafiador, foi realmente ali, eu falo que uma bolha, né, de ansiedade, de medo, de sofrimento. Então, e durou um tempo, né? Então, como isso foi sem precedentes, foi muito intenso, a gente acaba carregando um pouco disso, sim, na nossa história até hoje. Então, algumas pessoas perceberam naquele período um quadro de ansiedade ou um quadro de depressão e seguem fazendo tratamento, por exemplo, fazendo terapia ou até o tratamento medicamentoso. Ou, pelo menos, serviu para as pessoas cuidarem mais da saúde mental, né? Eu falo que, apesar da pandemia ter dado esse boom de ansiedade e depressão, ela também teve o outro lado de falarem um pouco mais sobre o cuidado com a saúde mental. Então, a gente também vê reflexos disso ainda hoje, né? Aquela época foi uma época que a rede social estourou, todo mundo estava em casa, então todo mundo começou a usar muito Instagram, YouTube, tudo. E a parte da terapia e da saúde mental começou a ser um pouco mais divulgada. E isso também a gente vê até hoje, né? Esse espaço de mais vulnerabilidade, das pessoas conseguirem falar um pouquinho mais sobre esse cuidado com a saúde mental, de uma forma que antes da pandemia, de fato, a gente não via tanto. De certa forma, serviu também para expandir, Sim, né, esse olhar. No caso, você comentou sobre as redes sociais, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas me lembrei que eu li uma notícia recentemente, essa semana, que já fizeram 6 anos, completaram 6 anos que a pandemia começou, gente. Dá pra ter, não dá pra imaginar. Não parece, né? Não, parece que foi ontem. Eu me lembro como se fosse ontem. Mas então, falando, né, das redes sociais, no caso aí, às vezes, muitas vezes, na verdade, o pessoal intensifica aquela questão de autocrítica, né, de comparação. Sim. Como que faz para lidar com isso de forma saudável? Porque sempre a grama do vizinho tá mais verde. Sempre, sempre. Eu falo assim, acho que o primeiro ponto é a gente entender que é normal. A comparação, ela é normal, ela vai acontecer. O problema está quando ela sai um pouquinho ali, né, numa questão de intensidade. A gente se compara muito e esquece de olhar para o que está além. Então, quando a gente pensa em rede social, a gente tem que lembrar que aquilo é uma vitrine, né? A pessoa que está ali postando um story ou então uma foto no feed, ela escolheu postar aquilo, né? Ela teve uma estratégia, um cuidado para escolher aquilo ali. Então, óbvio, ela vai escolher a parte mais bonita, a parte mais agradável. Muito difícil as pessoas mostrarem vulnerabilidades ou aquilo que não está dando certo. Ninguém mostra o boleto que não está sendo pago, ninguém mostra a dificuldade ali, né? A gente escolhe mostrar o que é mais agradável, até porque, como é uma vitrine, a gente também toma esse cuidado de ter algumas coisas que a gente quer ver no nosso próprio perfil. Então, acho que um dos pontos principais é lembrar disso, lembrar que aquilo que a gente está vendo é um recorte, né? É realmente ali o palco daquela pessoa e não o bastidor, assim como acontece na nossa própria vida. Então, eu diria que esse é um dos passos. E depois, realmente, ali pensar em estratégia, se aquilo realmente está te trazendo um mal-estar, você percebe que isso é recorrente, essa comparação, aí realmente pensar em estratégias de deixar de seguir, dar um follow mesmo em algumas pessoas que trazem um pouco desse peso, né, para sua vida, que trazem essa comparação negativa, escolher pessoas de uma forma mais consciente, né, pessoas que trazem mais um tom de inspiração, de cuidado e realmente ali também tomar cuidado com o tempo que a gente passa na rede social, porque isso influencia muito também. Cada vez mais conectados, Sim. né, menina? No caso aí, tem alguma dica também para diminuir esse consumo? Porque assim, tudo que a gente faz, muitas vezes até trabalha com o celular, Sim. então qualquer chance dá uma espiadinha. É um estímulo muito rápido, né? Eu falo que a rede social ou o próprio celular, num geral, assim, ele traz uma sensação de prazer instantânea. E isso o nosso cérebro adora, ele quer sentir essas fontezinhas de prazer.
Então, o ideal é, um dos pontos, né? Hoje os celulares, o aplicativo, eles têm algumas configurações que vocês conseguem deixar um tempo, bloquear aquele aplicativo por um tempo. Então, você tem direito a ficar 1 hora, por exemplo, no Instagram. Depois que você ficou, ele bloqueia. Isso é ótimo, uma ótima estratégia para quem não tem muito autocontrole. Né? Outras estratégias são, de fato, diversificar fontes de prazer e bem-estar. Né? Então, começar a pensar, seja numa atividade física ou hobbies, né? Então, uma leitura, meditação, pintura, cerâmica, tudo isso vai trazendo novas fontes de prazer e bem-estar para a nossa rotina e faz com que a gente necessite menos da rede social para suprir um pouquinho aquele gosto gostosinho ali de algo gostoso no nosso dia, né? Com certeza. O scroll que a gente vai dando, vai alimentando ali esse vício. Você comentou dessa questão do aplicativo, eu mesma já instalei no meu celular por um tempo. Consegui reduzir bastante o consumo. Ajuda realmente, assim, é uma solução bem prática, muito rápida. Sim. No caso, você já deu dica aí de alguns hábitos, né, do dia a dia mesmo que o pessoal pode colocar em prática para reduzir o consumo das redes sociais, que também afeta demais a nossa saúde mental. Como que a gente faz para ajudar a qualidade mesmo da nossa saúde mental, além da terapia e também diminuir esse consumo? Tem alguma outra dica prática? Com certeza. E quando a gente pensa nisso, às vezes a gente acha que vai ser algo super difícil, né? Ou então algo extraordinário, assim. E na verdade, quando a gente pensa nessas estratégias, a gente está pensando muito mais em rotina, em hábitos do nosso dia a dia. Então, olha como é relevante a gente olhar para aquilo que a gente faz durante o nosso dia, né? Então, quer melhorar essa parte de equilíbrio, de saúde emocional, de saúde mental? Começa a cuidar do seu sono, começa a cuidar da sua alimentação, das relações que você nutre por perto, né? Pratique atividade física. Gente, não é mentira isso, né? A atividade física é muito relevante quando a gente pensa em saúde mental também, para regular o hormônio, trazer realmente ali essa sensação de bem-estar. Autoconfiança, porque quando a gente se propõe a fazer algo e faz, isso trabalha muito o nosso senso de autoconfiança, de autoestima. Então, acho que tendo constância nesses hábitos, a gente já consegue ter uma diferença muito significativa na nossa saúde mental. Olha que bacana. Você falou de autoestima. Recentemente, a gente recebeu uma psicóloga falando, né, sobre a questão de relacionamentos. E ela falou sobre os pilares da autoestima, que não é só a autoimagem. Eu fiquei muito surpresa com essa questão do que você olha no espelho. Não é só isso. Não é só isso. A autoimagem é uma, né? É uma vertente, é um pilar. Eu falo que a autoestima está muito relacionada ao alto valor. Né? Aquilo que você sente sobre você, é o quanto você se valoriza, é o quanto você acredita em você. Então, é algo bem mais complexo mesmo do que o que a gente está vendo ali no espelho. Com certeza. Falando agora, né, sobre o ambiente de trabalho, como é que isso pode influenciar a saúde mental? A gente tem visto também muitas notícias, um boom de burnout. Com certeza. Eu falo que a parte de saúde mental e trabalho, ela é um pouco complicada, assim, porque ela pode ser ótima, né? Ela pode trazer realização profissional, ela pode trazer um senso de propósito, identidade, como de fato ela pode trazer o adoecimento ali e um certo sofrimento. E isso, o que muda isso, o que faz com que isso aconteça, tem esses dois, né, esses dois cenários, é a parte mesmo de ambiente profissional. Né? Então, excesso de carga de trabalho, metas irrealistas, falta de espaço de trocas entre colaboradores e gestores. Então, tudo isso acaba influenciando, fora realmente a parte de relacionamentos também com outros colegas, ou então com o ambiente que muitas vezes acaba sendo um pouco tóxico. E isso acaba influenciando bastante para que a pessoa chegue num esgotamento mental. Vamos para um intervalo rápido. Você que está em casa pode participar com a gente mandando a sua dúvida no nosso WhatsApp. Vou pedir para colocar aqui na tela até o nosso, né, QR Code para direcionar então você para o nosso WhatsApp para mandar pergunta que a gente responde daqui a pouquinho. Antes da gente ir para o intervalo, né, enquanto o pessoal vai pegando aí o número, conta para mim como é que as empresas podem ajudar então ao funcionário mesmo, ajudar essa questão do funcionário, até porque um funcionário com a saúde mental em dia é um funcionário que produz mais, que rende. Com certeza. O funcionário que está saudável, está feliz com o ambiente que ele está, que tem um bom relacionamento com o gestor, que se sente ouvido, ele vai realmente produzir mais e ser mais ativo ali naquele ambiente. Então, empresas que tenham realmente, às vezes, alguns incentivos de cuidado. Então, tem empresas que contratam, inclusive, psicólogas, né? Para estar ali, de vez em quando, fazendo alguma palestra, tendo uma roda de conversa, oferecendo alguns estímulos. Então, por exemplo, como Gympass, Total Pass, que tem essa parte do exercício físico, mas também de terapia dentro desses aplicativos. Então, tem várias formas que as empresas podem estar mais ativas nesse cuidado com o seu colaborador, sim.
bate-papo agora com as dúvidas dos telespectadores. Vamos abrir aqui o telão para ver, né, o que você aí de casa mandou pra gente. Ainda não? Daqui a pouco a gente abre aqui. Então vamos falar de um outro assunto. Eu quero saber, né, como que a psicoterapia ela pode ajudar no processo de autoconhecimento. Ótimo. Eu falo que quem faz terapia automaticamente vai se conhecer mais. Não tem como. Porque a terapia ela é feita de ferramentas e estratégias para aquele indivíduo, para aquele paciente acessar a sua história, compreender padrões de comportamento, crenças. Então, isso traz um olhar para si sobre quem a pessoa é, sobre quem ela quer ser muito maior. Então, a gente tem um processo de desenvolvimento do autoconhecimento muito rico, muito bacana. E é legal a gente olhar para isso, porque a gente pensa em autoconhecimento, parece algo tão batido, né? Assim, a gente não consegue ter essa profundidade do que de fato significa. Mas é muito relevante, porque é isso que faz com que a gente tome decisões mais assertivas, que a gente construa um futuro cada vez mais alinhado com aquilo que é relevante pra gente, aquilo que a gente realmente quer viver. Quando a gente não se conhece, a gente escolhe por escolher. Então, a gente fala que o futuro, ele vem assim, né? A Deus dará. Então, tipo, apareceu, as coisas aconteceram assim. E com o autoconhecimento, não. A gente acaba tendo um pouquinho mais de controle sobre algumas coisas que são realmente relevantes pra gente. É bom demais mesmo. Às vezes na terapia a pessoa, né, a psicóloga nem fala nada, você tá lá se autoanalisando. Vamos acompanhar então, vamos abrir aqui. Ó, o Edinaldo perguntou assim, quando a pessoa apresenta sinais de esgotamento, é preciso tomar remédio? Boa dúvida. Olha, se a gente pensar em um esgotamento mesmo, né, então, por exemplo, que a gente estava falando antes em relação ao trabalho como um burnout, que ele é um esgotamento mental, a gente precisa sim começar a pensar na possibilidade de tomar uma medicação, né? Mas a gente, enquanto psicóloga, não faz a prescrição, né? Então a gente trabalha em conjunto com um médico, uma médica psiquiatra. Tá? Então, existe muito essa troca multiprofissional. Então, a gente fica, enquanto psicólogo, com a parte da terapia, do processo ali de acompanhamento semanal, usando estratégias e ferramentas para essa pessoa ter comportamentos e ações que ajudem ela a mudar, a sair desse cenário de esgotamento. E a medicação vem como um empurrãozinho, né? A gente fala que a medicação ela é muito importante porque ela dá aquele gás que aquela pessoa naquele momento não tem, não consegue. Então, sim, dependendo do nível de esgotamento que a gente está falando aqui, a gente precisa sim olhar para um cenário onde o tratamento medicamentoso vai fazer parte. É um trabalho conjunto, como a Brenda colocou aqui. Vamos para a próxima dúvida, gente. Olha só quem participa com a gente agora. É a Raquel, ela perguntou, existe algum tratamento em casa que a gente pode fazer para diminuir a ansiedade? Tratamento, não necessariamente, mas ações, comportamentos e hábitos, com certeza. Tá? Tudo vai depender do nível de ansiedade que a gente está falando. Por que que eu falo isso? Quando a gente pensa em ansiedade, Rô, a gente tem que pensar que ela é natural, ela vai existir. Todos nós sentimos ansiedade, ela é saudável até, ela tem uma função de nos proteger, de deixar a gente em alerta, de preparar a gente para alguma ação importante. O problema está na intensidade ou quando ela aparece em situações que não fazem tanto sentido, tá? Então, se é uma ansiedade que está trazendo um desconforto, mas não necessariamente um sofrimento, que são coisas diferentes, a gente pode pensar em técnicas de respiração, a gente pode pensar em estratégias de meditação, a própria prática de exercício físico ajuda muito a aliviar sintomas de ansiedade. Cuidar do sono, que é aquilo que eu já tinha falado, então tomar muito cuidado com horas que a gente dorme, então quantas horas ao todo a gente está dedicando para o nosso sono, como a gente se prepara para dormir, a nossa alimentação, não ficar muito tempo sem se alimentar, não tomar muito café, né, evitar telas no período ali da noite. Então, tudo isso influencia, então, realmente são algumas ações, algumas estratégias que a gente pode colocar no nosso dia a dia para aliviar um pouquinho dessa sensação, dessa ansiedade um pouco mais presente. Brenda, eu ficaria horas falando sobre esse assunto que eu já comentei com você, que eu sou apaixonada, o papo tá gostoso demais, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Mas bom. Obrigada pela participação, Obrigada, o pessoal te encontra nas redes sociais. Combinado, podem me encontrar, é @psibrendabarbosa, tô lá sempre compartilhando alguma coisa relacionada à ansiedade, à saúde mental. Fico muito agradecida pelo convite mais uma vez, foi uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço demais. Obrigada pela participação.